O TSE tomou uma decisão simplesmente destruidora para o Bolsonaro, mas principalmente para o PL. Porque o TSE votou novamente para condenar o Bolsonaro, isso todo mundo já esperava. Mas o que ninguém esperava era que o TSE fosse caçar também o Walter Braga Neto, que foi o vice do Bolsonaro em 2022. Agora ele não vai poder mais disputar a Prefeitura do Rio no ano que vem. E ele era o candidato pacificador. Sem Walter Braga Neto, quem que vai disputar a prefeitura? Abre-se assim uma corrida, uma disputa no diretório que está mais rachado. Cláudio Castro, governador, contra o Flávio Bolsonaro. Eles têm interesses opostos. O PL está caminhando para a destruição, como nós já estamos falando. Na sua opinião, qual é o maior impactado pela decisão do TSE? Bolsonaro ou Walter Braga Neto? O que você acha que vai acontecer com o PL a partir de agora? Você curtiu a cassação? Então deixa o seu like e se inscreva no canal. O TSE havia começado, na semana passada, o julgamento de Bolsonaro e do Walter Braga Neto por abuso de poder econômico por conta das celebrações do 7 de setembro no ano passado. Porque Bolsonaro usou de um artifício que nenhum outro candidato teria, que era utilizar uma celebração pública. Temos que lembrar que no ano passado nós tivemos 200 anos da independência para fazer um palanque político. Bolsonaro montou nas festividades do 7 de setembro, tendo gastos bem anormais, 2 palcos. Um palco que ele se apresentava como presidente da República, com uma faixa, e no outro palco que ele tirava a faixa e se apresentava como candidato. Ele tentou dar esse migué, não deu certo. Na semana passada ele já tinha 2 votos pela cassação ou pela condenação e um voto contra, que era o voto do Raul Araújo, o bolsonarista. Agora nós tivemos a retomada do julgamento e Bolsonaro foi condenado por 5-2. Nunes Marques também votou pela absolvição do Bolsonaro. O que nós não estávamos esperando era a condenação do Walter Braga Neto, por 4-3. Não era esperada essa condenação do Walter Braga Neto, mas ela acabou vindo. E aí que foi bem interessante. Para o Bolsonaro, não tem muito impacto, pessoal, porque o prazo de inelegibilidade não muda. É 8 anos e ele não é cumulativo. Então agora a pena do Bolsonaro não vai passar para 16, 14, 20 anos. Não vai. Mas existe uma dificuldade jurídica agora, porque com mais uma condenação fica mais difícil para o Bolsonaro poder reaver os seus direitos políticos. Porque se ele for ao STF e por algum milagre o tribunal o absolva de uma condenação, ainda tem a segunda. E quanto mais condenações Bolsonaro tiver, mais difíceis serão os recursos para ele e menores serão as chances para ele poder disputar 2026. Mas esse é o impactozinho para o Bolsonaro. O grande impacto foi a cassação do Walter Braga Neto. O voto da semana passada foi do Floriano Azevedo, indicado pelo Lula. Nós passamos aí praticamente uma semana acreditando que o TSE fosse absolver o Walter Braga Neto. Mas não foi isso que aconteceu. Alguns comentaristas políticos também acreditavam que o Walter Braga Neto não seria cassado. Eu também estava descrente. Eu achei que ele não fosse ser cassado. Mas começou um zum pela manhã do dia da votação, do dia do julgamento, que o Floriano não teria tomado aquela posição se ele não tivesse consultado os outros ministros. Então a situação do Braga Neto era bem complicada. E de fato houve essa confirmação. Desde a semana passada havia já esse estado de alerta todo dentro do PL para o desastre que seria com a cassação do Walter Braga Neto, e Walter Braga Neto agora está cassado e inelegível por 8 anos. Qual é o impacto disso? O PL queria o Walter Braga Neto como candidato a prefeito do Rio de Janeiro no ano que vem. O Walter Braga Neto ele é muito identificado com segurança pública por já ter sido ministro da Defesa e por ter participado da intervenção federal no Rio de Janeiro do governo Michel Temer. Como o Rio de Janeiro está mais do que nunca envolto do assunto da segurança pública, o Walter Braga Neto era um candidato que teria muito apelo para disputar contra o Dudu Paes, o prefeito ostentação, a reeleição. O PL estava fazendo pesquisas internas e foi identificado que o Braga Neto tinha um grande potencial para crescer, mas ele tinha outros interesses, como disputar o Senado em 2026 por Minas Gerais, e deixou a decisão nas mãos do Bolsonaro.
Só que agora ele está cassado e ele não vai poder mais disputar a prefeitura do Rio de Janeiro. O problema todo é que ele era o candidato da pacificação do partido. Porque, como você sabe muito bem, porque nós já estamos falando há vários vídeos, o PL possui um racha, que começou desde o ano passado entre bolsonaristas e o pessoal mais antigo do partido. Esse racha está acontecendo em vários estados, mas o principal estado é o Rio de Janeiro. Porque lá no Rio de Janeiro você tem duas figuras fortes, que é o Flávio Bolsonaro, porque lá é reduto eleitoral do Bolsonaro, e o Cláudio Castro, que é o governador do estado. O Flávio e o Cláudio Castro têm pretensões de disputar o Senado em 2026. Ah, mas aí não são duas vagas? São. Mas a família Bolsonaro quer uma dobradinha entre Carlos e Flávio. O Carlos quer pavimentar a candidatura da família Bolsonaro sem maiores riscos, aumentando a sua área de influência no Rio. E o Cláudio Castro quer fazer a mesma coisa. O Castro, ele não está ali muito satisfeito com os bolsonaristas, porque existe uma especulação desde o início do ano que ele pode deixar o partido, deixar o PL. Até o PT estaria fazendo meio de campo para ele talvez ir para o União Brasil. É uma disputa regional muito forte. E agora os dois poderão opor candidatos. Porque sem o candidato do Bolsonaro e do Valdemar Costa Neto, que era o candidato da pacificação que tanto o Flávio quanto o Castro iriam aceitar, agora eles podem colocar candidatos na disputa. O Flávio, por exemplo, tem a preferência pelo Alexandre Ramagem, que é deputado federal e foi ex-diretor da ABIN. Só que como ele está envolvido no escândalo da ABIN paralela, ele pode ser preso. E ao ser preso ou enfrentar alguma condenação da justiça, ele pode ficar fora. O Cláudio Castro quer que o secretário de saúde dele, que é o Dr. Luizinho, dispute a prefeitura, para aumentar assim a musculatura dele, Cláudio Castro, no estado do Rio de Janeiro, porque o Dr. Luizinho é do PP. O PP não é o partido do Cláudio Castro. Cláudio Castro é do PL. Então seria uma composição, o que desagrada parte da família Bolsonaro, o que desagrada parte do PL. Esse é todo o problema que eu vejo que vai caminhar para o racha. O Bolsonaro, ele vai tentar argumentar que ele está sendo perseguido pelo tribunal, e o partido já está fazendo isso. Entretanto, o Walter Braga Neto foi absolvido em 2 julgamentos anteriores, no julgamento sobre a reunião com os embaixadores e também das lives que foram feitas no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada. O Bolsonaro foi absolvido na ação movida por conta das lives, e ele foi absolvido de modo unânime. Como que ele está sendo perseguido, sendo que ele foi absolvido recentemente? Ele pode ter sido condenado, mas ele também foi absolvido. Então esse argumento de perseguição não faz sentido. Ele é enfraquecido porque o tribunal havia dado um parecer favorável ao Bolsonaro. Então o tribunal ele é parcial na hora que vota contra, mas e na hora que vota a favor? Então o argumento de Bolsonaro caiu por terra e o PL se fedeu.